Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. La Provence Imóveis, Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas sextas-feiras às 21h e também com reapresentação nas quintas-feiras às 13h. O nosso programa hoje está composto da doutora Márcia Plácido. E aí, doutora Márcia? Tudo bem, Beatriz, tudo bom, gente? Uma boa tarde a todos. Doutora Ângela Beatriz da Silva. Boa tarde. Doutor Luiz Fernando Plácido. Boa tarde a todos os componentes da bancada. E o nosso programa, nos 2 programas anteriores, se não me falha a memória, nós tivemos aqui presente o deputado federal Paulo Pimenta e a deputada Maria do Rosário, que são deputados federais que nos bem representam, fazendo um trabalho em prol do Rio Grande do Sul na Câmara Federal. E hoje nós temos como um convidado especial o doutor Celso Tres, procurador da República do TRF. É isso, doutor Celso? Do TRF da 4ª região, né? Perfeitamente, da Justiça Federal na 4ª região, exatamente. Bem, doutor Celso Tres, quantos anos de carreira de Procuradoria da República? Quantos anos de atuação? Bom, inicialmente, então, eu cumprimento os ilustres componentes desta seleta mesa, cumprimento os ilustres espectadores, então, deste programa. É uma honra muito grande ser assistido e visto pelas pessoas, né? E fazemos isso com muito gosto e portanto, agradecemos uma vez mais essa audiência. Eu tenho, se contar assim, o judiciário, como estou trabalhando nas lides judiciárias, em outros cargos, eu fui auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, procurador do Estado, chega nos 30 anos. Mas como procurador da República propriamente, eu vou para 24 anos de exercício do cargo. Bem, doutor Celso, pelo que eu tomei conhecimento, o senhor teve atuação também na Procuradoria da República no Paraná, inclusive parece que alguma participação na Lava Jato. Estou certo ou estou errado? Não, na Lava Jato não, porque é uma operação que data aí a partir de 2013, né? Onde a gente atuou, isso há mais de 20 anos, né? Foi no estado do Paraná. Eu atuei em Cascavel, inaugurei a Procuradoria da República lá em Cascavel. Depois que nós já estávamos em Cascavel de um período, então foi para onde o Sérgio Moro se tornou juiz titular. Ele era até então juiz substituto e atuava na área previdenciária em Curitiba. Daí ele passa a ser juiz generalista lá em Cascavel, um dos juízes. Nós tínhamos 4 juízes, e atua também na área criminal. Então tive o privilégio de trabalhar com ele durante cerca de 2 anos. O que nós tivemos nesse período foi um período da CPI dos bancos, da CPI dos precatórios, do sistema financeiro. Tivemos uma história de marca, fonte Cidadã, etc. E nós tivemos o caso da CC5, que foi uma longa história, mas para resumir o que era a CC5. As contas CC5, o nome vem da Carta Circular número 5 do Banco Central, ainda de 1969. São contas destinadas a domiciliados no exterior, ou seja, basicamente para estrangeiros residentes no Brasil ou brasileiros que têm alguma atividade no exterior,
para se mandar dinheiro para fora do Brasil, né? Para entrar também recursos, mas para enviar para o exterior. Por si só não há problema, ao contrário, né? Deve-se fazer exatamente a remessa de recursos para o exterior via registro no Banco Central, até sob pena de cometimento de um delito lá que está capitulado na Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro até hoje, que é a evasão de divisas, né? Acontece que, na época, então, pelo Gustavo Franco, que foi diretor do Banco Central do governo Fernando Henrique, se autorizou que essas contas CC5 fossem abertas na fronteira do Brasil com o Paraguai, operadas lá. A alegação é de que o pessoal que compra muamba lá em Cidade do Leste, no Paraguai e em outras regiões, pudesse trazer o dinheiro brasileiro de volta para depositar nos bancos brasileiros, né, do lado de cada ponto. Então, viria em carros fortes para depositar, que é uma situação até meio medieval, né, porque, obviamente, que as transações internacionais, todos sabem, são escriturais, hoje eletrônica, mesmo na época. Essa coisa de ficar levando dinheiro de um lado para outro a todo momento não se utilizava, até porque o Brasil tinha agências do Banco do Brasil no Paraguai, poderia ser feito o câmbio lá. E isso, se não permitisse, a alegação era essa, a CC5 poderia haver uma pressão no câmbio, né? Porque os compradores brasileiros comprariam dólares em excesso para comprar no Paraguai, né? Que também era discutível, porque por mais contrabando que tem ali, obviamente, para mexer no câmbio ia ser muito difícil. Se permitiu isso, e daí o que começou a acontecer? Em vez do dinheiro do Paraguai, dos compristas ali, começou a aparecer muito mais dinheiro, né? Dinheiro que claramente não tinha origem, chegava a dar 20, 30, 40, 50 milhões de dólares por dia assim, de trânsito, né? A partir, então, da pressão das CPIs, etc., o Banco Central, que está na lei, que diz que tem que fiscalizar essas remessas para o exterior, teria que exigir a comprovação, mesmo que a posterior, da regularidade desse dinheiro e, fundamentalmente, noticiar o Ministério Público Federal e a Receita Federal, na hipótese de indicativo de ilícitos. O Banco Central começou a noticiar, então, o Ministério Público a respeito de alguns laranjas, situações assim bem aberrantes, pessoas sem nenhuma posse e que apareciam como sendo titulares de remessas multimilionárias para o exterior. Então, era comum aparecer lá pessoa que era auxiliar de limpeza de uma casa de câmbio, mandando 30 milhões de reais assim, no correr do tempo, né? Então, nós começamos a apurar aquilo ali e demonstramos, com uma série de investigações, eu digo, a história é longa, que, na verdade, o Banco Central estava mandando para o Ministério Público Federal o que ele queria mandar, que tinha muito mais situações de desvios que não vinham. Então, naquela turbulência... Ele remetia aquilo que ele queria remeter, para não comprometer, provavelmente, apadrinhados, né? Não sei se tinha exatamente isso, mas ele não estavam vindo todos. Então, aí, numa sucessão de investigações, nós demonstramos isso pelos normativos, pelas leis, né? Pedimos, então, primeiro que viesse todos os remetentes para o exterior da região de Cascavel, quando era a competência da Justiça Federal que eu atuava. Ela compreendia ali 50 municípios da região. Aí o Banco Central, argumentando, tem uma característica no Brasil. O Banco Central, ele trata os demais poderes da República com desdém. Isso é uma característica histórica, né? O sistema financeiro, aliás, é assim, não é o Banco Central apenas, né? E ele menosprezou aquilo, dava algumas explicações assim, sem nenhum fundamento, eu mostrando que tinha que ter discriminação pelos locais, pelos normativos. E assim foi aumentando. Bom, então, já que não dá para vir da região Cascavel, que vem do estado do Paraná. Bom, eles diziam que não tinham como, então só não dá para vir do estado do Paraná, que vem do Brasil. E foi aí que o juiz acolheu essa petição do Ministério Público, não foi o Sérgio Moro, foi outro juiz, porque estava muito bem fundamentado e mandou vir todas para saber, então, bom, já que, né, há uma ilicitude clara, vamos separar o joio do trigo. E resumindo em números, eu disse que a história é bastante longa, mas em números é o seguinte: vieram então os dados das remessas do Brasil para o exterior de janeiro de 1992 até dezembro de 1998. Nesse período foram remetidos, o total somou 124 bilhões de dólares. Tá? Sendo que nós retiramos, por um critério de apuração, tem que se fazer, né? Tudo que são remessas tomadas e que ficou aquém de 150 mil dólares. Até 150 mil dólares a gente não examinou, né? É tudo assim. Então, repetindo, aquilo ali por si só não é ilícito, tinha multinacionais, pessoas físicas, etc.
Mas acontece que uma grande parte daquele dinheiro não tinha sido tributado, numa questão fiscal, e uma boa parte daquele dinheiro, além de não ter sido tributado, tinha sido obtido ilicitamente. Aí nós dividimos por todo o país de acordo com o domicílio fiscal do remetente, seja pessoa física ou jurídica, porque a primeira coisa que tem que se fazer é exatamente a questão da tributação. E dividimos por todo o território nacional, até para ficar sujeito a vários TRF, vários juízes, quer dizer, um habeas corpus, um mandado de segurança de não ia trancar todas as apurações. E em alguns lugares andou, a Receita Federal teve um aproveitamento muito bom, atuou muita gente. Alguns lugares não andou por uma série de fatores, aqui no Rio Grande do Sul não andou, essa que é a realidade. Nós tínhamos grandes donos aqui do poder econômico, de figuras aí, que inclusive depois mudaram os valores que tinham declarado ao Banco Central, dizendo que tinham mandado menos, etc., né? E que não foi adiante. E nesse contexto todo tinha, que foi falado agora há pouco, o Banestado, do Paraná, e que havia ali muita questão de corrupção, né? O Banco Araucária, que era um banco que não tinha capital nenhum e que mandava em nome próprio, porque o banco não pode mandar em nome próprio, senão ele está mandando dinheiro de terceiro, ele está disfarçando a titularidade. Mais de R$ 1 bilhão, de dólares, né? Tudo dólares, né? Então, foi aí que se alastrou a situação. Daí surgiu, aí depois o Moro, com transferência, ele foi para Joinville e foi para Curitiba. Lá se começou, então, inauguraram-se as varas de lavagem de dinheiro, que quando se centralizou nas capitais, como aconteceu em Porto Alegre, a apuração de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, etc., que aí já teve a lei da lavagem, de 98, nas capitais, né? E ali teve uma força-tarefa CC5, que foi anterior a essa lavagem da Lava Jato, e tentou se apurar. Ali não tinha, se salvou muita coisa, mas muita coisa não tinha mais como, ou porque estava prescrito, ou porque eram fatos anteriores à própria lei da lavagem de dinheiro, e fundamentalmente porque não teve colaboração do exterior, né? Na época se tentou, o delegado Castilho e os procuradores tentaram, tinha a famosa agência do Banestado em Nova York. E lá o que tudo consta, existia essas famosas listas aí que apareceram muito na Lava Jato, na Suíça, da Odebrecht e outros corruptores mais. Lá parece que tinha a lista. E estava no nome dos verdadeiros políticos do Brasil de então, com valores expressivos de propina, e que, mesmo que o PT tenha assumido o poder, o Ministério da Justiça, para ser assim, benevolente, ele não fez muita força para buscar esses dados lá e ficou por isso mesmo, né? Então, poderia ter ido bem mais adiante, mas não foi. Então, a resumo da história, é uma história, como disse, teve muitos capítulos, muitas idas e vindas, mas foi por isso. Mas, de qualquer maneira, esse episódio do Banestado, se conseguiu algum proveito, algum benefício para as futuras ações posteriores, ou o resultado foi muito pequeno? Não, foi tanto assim que eu acho que não é por acaso que, veja, o Banestado praticamente, e a Lava Jato, tem muitas colegas procuradores que atuaram, exatamente são os mesmos. O Januário Paludo, o Carlos Fernando, o próprio Deltan trabalhou, acho que no final ali da Força Tarefa CC5, que foi criada em Curitiba, já aí com o Sérgio Moro na vara de lavar dinheiro, pelo Fonteles, o procurador-geral Fonteles, que foi o primeiro indicado pelo Lula e que tinha o amparo dessa lista tríplice dos próprios membros do Ministério Público Federal, que ela é sugestiva, ela não é obrigatória, todo mundo sabe, é apenas nos estados que os promotores de justiça e os procuradores efetivamente elegem a chefia numa lista tríplice que entrega ao governador. No âmbito federal foi uma concessão que o PT fez e que foi muito correta, se manteve até o Temer com a Raquel Dodge e o Bolsonaro não fez isso. Ele nomeou, a Constituição determina assim, que ele pode nomear qualquer um, e nomeou o nosso atual chefe, o procurador Aras, que é uma pessoa digna, diga-se, pessoalmente, acho que ele tem conduzido bem o Ministério Público Federal. Mas, então, era esse o contexto. Foi criado ali essa força-tarefa. Acho que teve, sim, desdobramentos, mas, na verdade, quando eu falei dessa vinculação exterior, o que não teve, por exemplo, para fazer uma diferença com a Lava Jato,
um dos grandes razões do sucesso da Lava Jato foi o quê? Foi conseguir, no exterior, pegar a verdadeira titularidade do dinheiro. O que os corruptos jamais imaginavam é que, especialmente a Suíça, entregasse, vamos ser bem objeto, né? Porque a Suíça é histórico, que sempre foi, né, o cofre indevassável do dinheiro sujo do mundo. Eles vivem disso, historicamente viveram. Mas com a pressão internacional, pela questão do terrorismo, por outros fatores maiores, eles começaram a abrir um pouco as apurações, foram forçados a isso. E foi o grande, eu considero assim, um dos grandes elementos de êxito da Lava Jato. Conseguir lá no exterior pegar o dinheiro, saber em nome de quem que está, para ser bem objetivo. Porque aquilo ali é uma prova cabal, né? Como se diz popularmente, é o batom na cueca, está lá o dinheiro no seu nome, né? Agora, se pegares essa denúncia que foi feita contra o José Serra, você vê a importância daquilo ali. A prova cabal está lá, que o dinheiro foi para ele mesmo, né? Para a filha dele e tal, para a empresa que ele dominava. Então, isso é uma prova decisiva, né? Tu faz uma investigação no sentido contrário. Você vai lá, tu tem o delator aqui, tá, mas o delator por si só não pode condenar ninguém e tem que ter prova. Qual é a prova? É em nome de quem está o dinheiro. Sigam o dinheiro, né? Essa é a máxima, aquela norte-americana, do jornalismo investigativo norte-americano, e que vale para, na verdade, qualquer delito, especialmente lavagem. Siga o dinheiro, mas o dinheiro vai chegar no verdadeiro dono. No momento ele vai estar lá, através da laranja e tal, ele chega. Então foi um grande êxito, um grande sucesso. E na época a gente não tinha nenhum instrumento para isso. A grande verdade, os colegas tentaram lá com o Banestado, o delegado Castilho, que eu registro aqui, que foi batalhador nesse sentido, mas não se conseguia, você não tinha instrumentos legais, uma série de fatores assim, eles não apareciam, né? Para que fosse viabilizado esse tipo de investigação. Doutor Celso Tres, vou fazer uma última pergunta e depois passar a palavra aí para os demais convidados. O que é que o doutor Celso Tres, qual é a avaliação que o senhor faz da Lava Jato? Prós e os contras. Ela serviu para alguma coisa, não serviu? Cometeu muitos erros? O que é que o doutor faz uma avaliação em síntese sobre a Lava Jato de Curitiba? É uma bela colocação. Eu digo assim, a Lava Jato é a maior investigação da história do Brasil e talvez uma das maiores do mundo, possivelmente. Depois da Lava Jato, tudo vai ser pequeno, não vai dar ibope, né? E por que isso? Por coisas objetivas. Por envolver a cúpula política do poder do país, o número de políticos envolvidos, de agentes de alto escalão. Quando eu digo político, envolve membros da justiça, enfim, os donos do poder no Brasil. O número deles, os valores desviados, roubados, vamos falar popularmente, e valores devolvidos, né? A Lava Jato conseguiu muitas restituições, né? Pela sua repercussão no mundo institucional brasileiro, né? Então, ela é algo irrepetível. Até porque a gente tem que torcer porque não tenhamos casos de corrupção de tamanha monta, né? Temos que ser otimistas, né? Então, essa é a questão central. Então, um elogio inegável ao trabalho da polícia, procurador, juízes, enfim, de todos. Agentes de investigação de outros órgãos, a Receita Federal, que eu considero o órgão mais eficiente que nós temos no país, é a Receita Federal. É muito difícil detectar um trabalho da Receita Federal que não tenha sido feito com padrão, com qualidade. É raro acontecer isso. Então, de uma forma geral, é isso. Acontece que, como toda grande obra, né, ela, no correr do caminho, e como ela se estende por muito tempo, ela apresenta os seus senões, que até é meio humano isso. Eu coloco três pontos fundamentais do senões. 1, a questão econômica. 2, a questão política. E 3, a questão do devido processo legal. Econômico. A Lava Jato não teve uma ótica que é muito comum, que sempre os americanos, por exemplo, que tanto se fala nos americanos, têm em mente. A economia tem que seguir. A economia tem que seguir e a economia é o essencial, na verdade.
Porque da economia saem os empregos, da economia são os investimentos, da economia se gera riqueza, se gera arrecadação para o Estado atender às suas demandas sociais. Quem comete crime é a pessoa física, não é a jurídica. Quem tem que ir para a cadeia é a pessoa física. Ele tem que ser punido. E aí a Lava Jato não teve percepção. Tanto assim que nenhum dos acordos de delação ele preservou o nível de emprego. Pode observar, não teve nenhum. Nós tivemos o caso de Rio Grande, aqui as plataformas de Rio Grande. Ceifou ali cerca de 40 mil empregos. As plataformas foram para a China, para ser feitas na China. Exportamos emprego. Então, tinha que bater os acordos. Continua o Odebrecht, continua os projetos da cadeia do petróleo e do gás, continua tudo. Nós vamos fazer um acordo pela continuidade, continua fundamentalmente o nível de emprego, empregabilidade, etc. Veja que a própria Petrobras, numa situação absurda, ela é vítima do crime. Ela teve a maior autuação nos Estados Unidos de uma empresa estrangeira da história. Pagou mais de 10 bilhões de reais para os acionistas americanos que teriam tido potencialmente prejuízo com a corrupção da Petrobras, função das provas que a Lava Jato mandou para os americanos. Ora, a própria Lava Jato disse que não fez perícia nas obras da Petrobras porque não havia sobrepreço, que eles pagavam propina simplesmente para ganhar a licitação. Né? Então, obviamente que é um absurdo punir a própria vítima do delito. Né? E aí surgiu aquela fundação que a Lava Jato queria fazer, que era uma aberração, enfim. Então, esse viés econômico não foi cuidado. Tem um estudo dos economistas da Conselho Regional do Rio de Janeiro, pessoas qualificadíssimas, professores de universidades e tal, que estabelece esse prejuízo econômico. São mais de 1 milhão de empregos, etc. Aí alguém vai dizer, não, então não era para apurar. Não, é óbvio que é para apurar. É que tem N formas de você apurar. Essa que é a questão. E o Estado, quando ele vai apurar, ele tem que fazer pela forma menos onerosa. É um princípio geral de direito, vale até numa execução civil lá, né? Diz que o devedor tem que ser executado da forma menos onerosa, né? E o que interessa é ele pagar a dívida. Não precisa quebrar o sujeito, ao contrário, né? Tem que preservar para que ele possa pagar. Então, esse é um viés que eu acho que faltou. O outro é o político. Por que político? Porque se fez uma rajada em todo o estamento político brasileiro. Então, você tinha uma terminologia do tipo assim, usada muito para o procurador-geral de então, o Rodrigo Janot. Quadrilhão do PP, quadrilhão do PT, quadrilhão do PSDB, quadrilhão dos partidos. Isso é criminalizar a política. Se fez uma rajada. Se fez a delação da Odebrecht e se disse que tinha 415 autoridades. Se lembra do início de 2017, foi um show. Era um vídeo show aquilo. Os caras lá fazendo os vídeos, que a lei diz que tem que guardar sigilo até apresentar a denúncia. A lei sempre disse isso. Mas não se fez. Por quê? Porque tu tem que fazer a prova de que o sujeito é culpado e tu tem que preservar a presunção de inocência. O sujeito que é delatado não tem defesa, ele é fuzilado em praça pública. Bom, procura agora, dos 415 que diz que a Odebrecht delatou, quantas denúncias foram adiante daquilo ali? Pífio, insignificantes. Né? Então, pegou todo o estamento político. O PP no Rio Grande do Sul, o Partido Popular, ele teve toda a bancada federal delatada. Vamos lembrar disso, estava na lista do Janot lá. Só o Otávio Germano que teve um dos processos dele, foi adiante. Os demais não tinha. Então, veja, isso desgasta o mundo político. Nós tivemos, no ano da eleição, um ato dos procuradores, que se tornar um país sério, aquilo é caso de demissão, não tem a menor dúvida. Eles se reuniram no Rio de Janeiro e fizeram a Carta do Rio de Janeiro. A Carta do Rio de Janeiro foi um ato solene dentro da Procuradoria, com todos os agentes públicos, pregando para o país que não devia se reeleger ninguém. Ninguém. Só os novos e tal. Isso é ação política. Então, essa rajada, e não é a questão da esquerda, do PT. O Alckmin, em qualquer país, goste ou não, o Alckmin seria presidente da República. Ele governou 20 anos o estado mais importante da federação. É o cara mais experimentado e tal. Também acabou sendo fuzilado. E deu no Brasil o que deu na Itália. Na Itália, ele consagraram o Berlusconi na mãos limpas e aqui consagraram o Bolsonaro.
E o terceiro e último é do devido processo legal. Tem prisões que claramente se estenderam, que não podiam se estender. Em prisões assim, eu dou um exemplo bem simples, né? 2 exemplos. A condução coercitiva, né? Se fez milhares de condução coercitiva, que é para a pessoa depor, ter o direito ao silêncio, que era claramente apenas para escrachar a pessoa. O objetivo era puramente isso. A pessoa tem endereço certo e tal, não está se negando, não tem problema, e ele pode ficar em silêncio. O Estado que produz eu é que tenho que trabalhar para produzir a prova contra quem eu estou acusando. Vai trabalhar. Agora, querer que você sente aqui na minha frente e confesse? Não. Né? Mas foi o seguinte, naquelas 10 medidas que propuseram, que foi outra questão, a Lava Jato foi o seguinte, ela fez lá, os seus componentes se reuniram e fizeram um anteprojeto de lei sobre o que seria bom para o país. Eles criaram, disseram que era do MPF. Não, eles criaram. Aí saíram para o país todo catando assinatura do cidadão para apoiar aquilo. A pessoa nem sabia por que estava assinando. Iniciativa Popular. A Iniciativa Popular, o nome diz, é coisa da sociedade civil. A sociedade civil se reúne, vai lá no parlamento e entrega um projeto de lei. Né? Não um órgão de Estado, que nem o Ministério Público, pegar a assinatura do cidadão e ir lá e apresentar as suas leis. Bom, lá uma das disposições é o seguinte, que poderia manter a prisão para localizar bens do infrator. Ué, localizar bens, tu vai lá e prende os bens, tem sequestro de bens, arresto, isso aqui é mais antigo de andar para frente em processo penal. Não, mas aí, enquanto o sujeito tivesse bens que não estivesse escondidos, digamos assim, ele podia ficar preso. Tá, foi rejeitado, todo mundo sabe esse pacote. O que aconteceu? Se pegar as decisões de prisões que se estenderam, vocês vão achar isso lá. Está lá. O sujeito pode ter ocultou bens, até agora não foram achados. Ou seja, dane-se para a lei. A lei não consagrou isso, mas eu continuo prendendo por isso. Né? Isso se alastrou pelo país, todas as instâncias, muito catapultado, eu penso, pelo impulso de derrubar o governo, porque o governo realmente caiu em desgraça, né? Caiu em desgraça e se passou. Né? Então, essa questão de modulação desses 3 níveis que acho que errou. Mas, de uma forma geral, toda a Lava Jato, até uma boa parte dela, eu digo, ela entrou para a história, é uma investigação fantástica. Se tivesse tido essa modulação, cuidar desses 3 aspectos, ela seria uma coisa incriticável e extraordinária. Né? Bem, então agora eu vou passar a palavra, primeiramente, aí, doutor Luiz Fernando. Aproveita aí os conhecimentos, do doutor Celso Tres. Não, é uma aula que ele está dando para nós e eu estou gostando muito. Eu conheço o procurador Celso Tres há uns 35 anos, sempre foi dedicadíssimo e é um excelente profissional. Só tenho a parabenizá-lo pela sua atuação e pela sua trajetória na Procuradoria. Eu quero pegar o mesmo gatilho que o doutor Celso vinha falando a respeito da relação da Força-Tarefa da Lava Jato com a PGR. Porque ouvimos a semana passada, na retrasada, que o PGR teve que ir ao STF para requerer as informações que julgava necessárias, tendo sido recusadas pela Força-Tarefa de Curitiba. Eu queria saber do Dr. Celso se existe uma frente da Operação Lava Jato em Curitiba que se acha acima da própria PGR. É importante explicar o que acontece com essa questão dos dados e tal, né? O futuro os filósofos dirão, né? Mas a gente passou pela modernidade, estamos na pós-modernidade e agora a gente tem possivelmente o quê? O mundo do processamento de dados, dos dados, do Big Data, né? É isso que sintetiza a nossa vida, que permeia as nossas relações e permeia também a ação do Estado e da justiça. Né? Então, o que acontece com os dados? O que é isso? Até nós temos um vazio legal aí. A rigor, nós precisaríamos de uma legislação para isso. Se nós pegarmos assim operações, com esse nome de operações, coisa organizada e tal, vamos retroagir, começou lá no segundo governo de Fernando Henrique, quando a Polícia Federal ela alçou um status de melhor organização, melhor estruturação. Então, a partir do segundo governo de Fernando Henrique, se fizerem uma busca retrospectiva, vocês vão ver que passou
a ser cotidiano nosso, operações, né? Passou a ser operações, passou a ser uma pauta permanente, operações, e depois isso, inclusive, se alastrou para os próprios estados, né? Hoje, os estados passaram não só a fazer internamente no estado a Polícia Civil, o Ministério Público, operações, mas até interestaduais. Então, isso se alastrou com o tempo e tal, passou, claro que nem todas, obviamente, com o vulto da Lava Jato. A Lava Jato, a grande diferença é o vulto dela. Mas isso é comum, operação, tá toda hora nós aqui estamos debatendo com operação. Essas operações, elas geram muitos dados, muitas informações. Por quê? Você tem toda sorte de devassa, notadamente aquelas devassas mais sensíveis. Interceptação de telefone, hoje, né, não dá nem fazer o telefone, que é comunicação, né? Telemática, você tem dados bancários, né? O sistema financeiro, você tem fiscais. Hoje a Receita Federal é um Big Data, a Receita Federal tem informação de toda a ordem das pessoas, pelos cruzamentos, etc. Então, você forma um cabedal de dados, informações. Essas investigações, que não só de operações, inquérito do dia a dia e tal, o que sempre se fez, sempre foi rotineiro. Você usa como prova emprestada. Não só o Ministério Público, advogados, é comum pedir, né? Diz, olha, o meu cliente foi processado, ele não foi, teve uma operação tal que no tráfico se faz, muitos advogados fazem muito defesa dessa ordem. Então, lá diz isso, grampear o sujeito e diz isso. Eu quero usar como prova aqui. O juiz lá autoriza a prova emprestada, porque o juiz mandou mediante a autoria dele, e se usa, né? E o Ministério Público também. Então, essa discussão de negar a utilização de dados de prova emprestada, vocês podem ter certeza, vocês podem procurar, que vocês não vão achar no Ministério Público Federal. Nunca houve essa discussão. Por quê? Porque sempre que se pede, né, um colega pede, eu mais cedi do que pedi, mas das centenas, milhares de vezes que eu cedi, nunca se discute isso. O colega, não estou falando nem do PGR, sim, corregedor, eu estou falando mesmo instância, primeira instância, tá? Ou no tribunal. Diz, olha, estamos aqui numa apuração e tal, não tem problema, a única coisa que se... Olha, tem ordem judicial, então eu mesmo vou requerer o juiz, que o juiz permita o compartilhamento com o caso tal e tal e tal. Ok. Grande parte das vezes não precisa autorização judicial, porque aquela prova não foi colhida com ordem judicial. Foi colhida com depoimento, por requisição direta nossa e assim por diante. Bom, então, dito isso, é comum. Vocês não vão achar esse tipo de discussão no passado. É a primeira vez que aparece, né? Então, os colegas de Curitiba, eles poderiam dizer isso. Olha, porque a Lava Jato, ela própria se valeu muito desses cruzamentos de informações. Muito, muito. Eu agora falei, buscou no exterior, Ministério Público da Suíça e assim por diante, né? Aqui internamente também, operações anteriores, Operação Castelo de Areia, que eles foram buscar, etc. e tal. Tinha sido anulado pelo STJ, diga-se, e eles conseguiram reconstruir. Então, é comum isso, comum, né? Então, eles poderiam dizer o seguinte para o procurador-geral: não, perfeitamente, nós temos os dados aqui, é um Big Data, toda essa operação e tal, mas tem coisa que o juiz deu autorização. Então, para usar como prova emprestada, a gente vai pedir autorização para ele. Nós vamos pedir. A gente entra aqui, né, pede para o juiz, claro, que substitui o Moro agora, e lá, olha, foi usado, papapá. Existe a Lava Jato também no STF, né, como existe no Rio de Janeiro, como existe em São Paulo, né? O procurador-geral, obviamente, é o responsável lá na PGR, e vão mandar. Não ia ter estrepto nenhum, não tem problema nenhum. Não é a discussão. Não. O que a gente observou é que a Lava Jato se rebelou contra isso. Fez uma guerra contra o procurador-geral, né? E aí não tem sentido. Veja, até curioso que no início lá todo mundo sabe que se expunha o nome, as pessoas, a íntegra das denúncias, tudo, os depoimentos das pessoas a público na Lava Jato, contrariando o que a Justiça Federal faz. A turma na área federal sabe o seguinte: a Justiça Federal não faz isso. Para acessar o processo, tu tem que ter a chave do processo. Não é qualquer pessoa que vai lá e vê o que uma testemunha que vocês rolaram disse na Justiça. Não é qualquer pessoa que entra lá e vê os dados fiscais, bancários de um patrocinado de vocês que vocês estejam defendendo. Não é assim, não é esse escracho. Isso não é publicidade, é para escrachar a pessoa. Mas se dizia que fez isso na Lava Jato para a população fiscalizar a justiça.
A essência da publicidade do processo é a defesa do próprio acusado. Lá na Inquisição, o sujeito ficava escondido lá e condenado. Então, isso é escracho, não é para fazer isso. Bom, mas é contraditório que a Lava Jato, que você pregou isso, aí ela queira esconder os dados. Então, aqui no computador, que está bem próximo aqui de mim, tem 1 milhão de dados ali, dessas operações, né? E que a gente vai aqui internamente. Chega a corregedoria, o procurador-geral, nós queremos partilhar os dados. O que ele vai dizer? Bom, olha, né? O que o procurador-geral vai fazer com os dados? Vai processar um inocente? Não, né? Né? Vai fazer o quê? Vai divulgar alguma coisa que a Lava Jato não divulgou até agora? Não. Claramente, o que nós temos ali é outra coisa. É que a Veja diz que tem dados de 38 mil pessoas, a revista Veja. 38 mil pessoas físicas e jurídicas. Jurídicas, então, tu multiplica o sócio e vê quanto dá. Resumindo, tem muito mais gente do que os investigados que foram investigados. E estão numa roda de advogados, não preciso dizer que tu tem que ter justificativa para investigar as pessoas. Mas mais do que justificativa, você depois se investigou e não tem nada, você tem que pedir arquivamento. Mais do que isso, isso é o limbo, né? E no meio disso aí não vai ter gente que tinha razões para investigar e adiante uma acusação e não foi, mas essas pessoas estavam no âmbito da competência da Lava Jato. Pois é, as falas privilegiadas, né, doutor? O Gilmar Mendes claramente está lá no Intercept, foi alvo disso aí, de uma investigação. E isso é crime, né? Então, assim, por uma razão básica de transparência, eu dei essa explicação para ver. Essa questão dos bancos de dados não tem lei que regule isso. Eu acho que nós devíamos ter, porque a Constituição nossa, sabido lá, protege os dados do cidadão. Tem até o habeas data, é um instrumento próprio para corrigir os dados. Ele tem que saber o que o Estado detém de mim, cidadão, de cada cidadão. Saber se os seus dados que eu tenho aqui, Ministério Público seu, por que eu estou mantendo eles? Por que eu estou explorando eles? Eles são verdadeiros? Pode não ser, né? E assim por diante. Então, isso aí que faltou transparência. Diz, olha, está aqui, quer investigar, investigue. É um prenúncio de que alguma coisa está errada. Isso é muito ruim para a própria transparência da justiça e da operação. Diz assim, quer levar os dados? Pode dar. Eu fiz, sei lá, centenas de operações na minha vida. Tá? Então, os querem olhar, grande coisa, olhar, pode olhar, não vai achar nada. Quer dizer, pelo erros as pessoas cometem, mas não vão achar esse negócio aí, de que eu não apurei a investigação de alguém e tal. Tem um aspecto na Lava Jato que passa despercebido. Na operação, você não tem arquivamentos, quase nada de arquivamento. Né? Pode observar, tem denúncia, tá? Até que não é tão grandioso assim o número de denúncias, né? Não é, muita pessoa dedicada e tal, pessoas de alto nível, mas não é grande o volume, não. Ora, se você tem uma operação grande, é comum, você faz de tráfico, né? A última que nós tivemos aqui na região foi muito grande, de panóptico, tinha 33 no final acusados, dividir em 3 processos, no final o processo não termina nunca. Esse processo criminal com mais de 10 acusados é dissídio coletivo da Justiça do Trabalho, só que lá tem advogado e sindicato, aqui não tem, né? Então tem que processar todo mundo, não termina nunca o processo, tem que dividir. Mas aparece um monte de gente ali que tu tem que pedir arquivamento, porque não tem elemento suficiente, mas tu não pode deixar no limbo. Tu tem que dizer, não, aí o juiz vai cobrar. Diz, vem cair esses caras. Não, isso aqui eu peço arquivamento por isso. Se ele não concordar, vai para o PGR para rever, a possibilidade de rever. Né? Então, não tem arquivamento. Então, certamente tem situações lá. Então, é uma questão apenas de esclarecimento. Eu acho que seria bom que entregasse os dados. Né? Agora, claro, o presidente Supremo decidiu, vão ter que entregar. Perfeito. Doutora Márcia. Tá. Primeiramente, agradecer a presença do Dr. Celso. E, Dr. Celso, assim, são tantas coisas, são tantas informações, e eu gostaria de pontuar algumas coisas. Como, por exemplo, o senhor falou, né, que a maior de todas as operações que já aconteceu, né, e que provavelmente, se vier a ocorrer alguma outra, não terá Ibope que teve a Lava Jato. Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de pontuar. Todo aquele aparato midiático que aconteceu na Lava Jato, né? Uma coisa que eu gostaria de colocar, uma outra situação que a gente sempre comenta aqui, e eu não sei se isso é comum, o senhor vai poder me dizer,
se é comum que essas operações, que essas forças-tarefas tenham, inclusive, papel timbrado, que é o caso da Lava Jato, que tem papel timbrado, né, que nos causou bastante estranheza. Outra coisa, o senhor falou também sobre a Receita Federal. Né? A Lava Jato recebia informações, né, da Receita Federal de maneira informal, segundo o Intercept. Né? Uhum. E também, assim, uma colocação sua, né, que a Lava Jato que pariu o Bolsonaro, não é? Que o senhor já colocou ali, né, também fazendo um paralelo com o Berlusconi. E assim, o senhor acha que existiu na Lava Jato, principalmente em relação ao processo mais emblemático de todos, que é o do ex-presidente Lula, né? Paridade de armas, por exemplo, que hoje o Moro pede paridade de armas porque ele acha que ele não está sendo concedido a ele isso, né? Paridade de armas. E gostaria também que o senhor nos falasse um pouco a respeito do TRF-4, porque, no meu entendimento, né, eu acho que esse julgamento do ex-presidente Lula, que houve assim, seletividade, né, que houve um monte de vícios também em relação ao TRF-4. Não é que eu e o doutor Aloysio sempre temos alguns embates em relação a isso. Assim, ó, sobre a atuação do Ministério Público, eu gosto de pegar as coisas de fundo, né, para a gente não ficar muito no caso concreto, que é um dos malefícios do Brasil hoje. A gente não consegue debater nada sem maniqueísmo, é Deus ou o diabo, e sem politizar nada. Né? A gente consegue politizar o vírus, dizendo que ele é comunista, que ele veio da China, e o medicamento, que é a cloroquina. Se o cara é a favor da cloroquina é bolsonarista, se é contra, como se o remédio tivesse pátria, né? E o vírus também. Né? Então, o Ministério Público, ele é a parte imparcial, lá, como a Lamadré já dizia isso. Ele é um magistrado em pé, magistratura em pé, aquela que vai atrás do fato. Ele tem o dever de imparcialidade. O que é a imparcialidade? Imparcialidade, eu não posso ter alvos pré-ordenados. Isso a gente vê muito na linguagem, inclusive, que se trai muitos agentes públicos. Eu tenho alvo, eu não posso ter alvo. Eu tenho que ver um fato que venha a conhecer o Ministério Público, eu vou atrás, investigar aquele fato. Bom, a partir do momento que eu vejo que o fato é criminoso, ver quem são os seus autores. Né? Eu não posso ter um alvo, então atrás de alguém. Então, isso é uma questão básica. Nós temos lá o Conselho da Europa, não é a Comunidade Europeia, é outro. Ele é de 1949, ele não é muito falado, assim. E ele tem sede na França, que é o Tratado de Londres, e ele congrega os ministros dos países europeus, e até tem Estados Unidos, outros países de ponta que participam como observadores. E eles são uma espécie de poder legislativo. Eles fazem recomendações aos estados sobre como deve se conformar os estados sobre todos os temas. Né? E tem uma resolução que faz 20 anos lá, mas é muito importante que fosse assim vista e revista. E é uma resolução, inclusive, que tem os seus comentários, que é sobre o Ministério Público. Ela é de 2000. Uma recomendação, perdão, para os estados. E ela trata de uma série de coisas. E uma das coisas, porque o Ministério Público ele é muito diferente em vários países. Eu digo que o Ministério Público brasileiro é o mais independente do mundo. Não existe no mundo o Ministério Público que tem a independência, que tem os promotores, procuradores no Brasil, mesmo essa questão de indicação de chefia por lista tríplice, etc., isso não existe. Não existe. O Brasil é o mais independente do mundo. E lá, num aspecto, esse da imparcialidade é muito interessante, porque essa resolução bate muito nisso. E resumindo, porque ela é bastante... trata no tema, mas ela foca no seguinte: o dever essencial do Ministério Público é levar à corte, ao tribunal, todas as questões de fato e de direito, inclusive direito, para o justo julgamento da causa. Isso é de uma grandiosidade. Nós tivemos agora o Lênio Streck, ele prescreveu ali um anteprojeto de lei, e o Anastasia, senador de Minas, apresentou no Senado sobre o dever do Ministério Público produzir todas as provas, mesmo que seja em favor do acusado. E aí deu um volta no Brasil como se descobrisse a América. Bom, mas eu não produzo prova de acusação, eu produzo prova a respeito do fato.
Então, o que vier a meu conhecimento, eu tenho que levar para os autos. E hoje, no Brasil, isso ficou assim, não, promotor, procurador, não. Veio uma demonstração da Receita que o sujeito não praticou o crime, deixa aqui, não vai para os autos. Ora, eu tenho um poder de produção probatória gigantesco, fora do juízo. Eu posso requisitar para fazer um monte de coisa. Então, esse poder que eu tenho é para esclarecer o fato, né? Então, essa é uma questão importante, né? Vocês vejam que o Código de Processo Penal, lá com a redação de 40, ainda, mesma redação, ele diz que na busca e apreensão domiciliar deve-se buscar provas do crime, da acusação e da defesa. Da defesa, diz lá. Vocês já viram algum mandado que dizia isso, que transcreve isso, que faz a buscação de prova do crime ou da inocência ou da defesa? Não tem. Né? Então, essa é uma ótica. Por que trago isso para lá? Porque essa é a visão a postura que o procurador tem que passar para a sociedade. Se pegar assim no mundo, de uma forma geral, os americanos, todos, quando se fala em imparcialidade do juiz, do procurador, etc., não é a intenção dele. Até porque é impossível entrar na cabeça do sujeito, saber se ele tem ou não intenção de condenar ou absolver alguém. Não, é a postura, é objetivo, é exterior. A forma como ele se comporta. Por quê? Porque é da forma como a autoridade se comporta que inspira a confiança ou não no judiciário pela sociedade. É assim. É por isso que é importante a postura. Fundamental. Então, quando eu vejo o Sérgio Moro agora, por exemplo, sentando Paulo Lula, para ser bem objetivo, como ele senta Paulo Bolsonaro, todo mundo, mas vamos lá. Ele esquece que ele foi juiz do Lula. Ele foi juiz. Então, ele está revelando agora um sentimento que ele já tinha. Ora, ele está, com todo respeito, declarando a sua própria parcialidade. Então, isso que eu digo. E aí vem essa questão da postura. Então, o procurador fazer um PowerPoint lá da acusação contra quem quer que seja. A questão ali é que você mostra o quê? Não é o problema do PowerPoint. É que a postura mostra que a minha motivação, se eu fizer isso contra um cliente de vocês, não é puramente de levar, como diz lá a recomendação, para o processo todas as provas de fato e de direito para que o juiz, a corte, julgue com justiça. Não é esse o meu objetivo. Eu tenho uma motivação especial, tenho uma motivação diferenciada, eu tenho um alvo. Então, essa é a questão, assim, né? Da força-tarefa, a força-tarefa realmente não existe, né? Ela é criada por ato normativo, ela é uma reunião de procuradores que auxiliam o procurador natural, né? Inclusive, ele não tem chefe. Isso que se criou de chefia, do mandato, isso não existe, né? Eu trabalhei em inúmeras forças, inúmeras. É auxílio ao colega que é titular do processo. Né? É evidente que você tem que fazer um acordo ali, tem coisas que se discordam, não assina, mas veja até a própria arquitetura das denúncias, se vocês observar, tem a assinatura dos vários procuradores, e em cima está Deltan, como se fosse o chefe. Não existe isso. Não existe. A independência é para auxiliar, apenas isso. Então, ela não existe como instituição. Né? O processo, a rigor, era para ser tocado apenas pelo procurador. É claro que o trabalho é público, então não se cria muito. Agora, você tem várias formas de auxiliar. Então, não precisa criar muitos procuradores, colocar para trabalhar. Né? Você, desde que ele tenha assessoria, mais assessores, etc., dá para tocar. Assim, era um juiz, né? Era o Sérgio Moro, não era um batalhão de juízes. Né? Ele podia até ter usado a lei lá atrás, que a Dilma havia sancionado, que criaram para o juiz sem rosto. Só que, claro, ele vai dizer, não, o que mais caro é ter rosto, aparecer, mas isso é outra coisa. Que veio do tráfico da Colômbia, que no Brasil foi adotado, que o juiz, quando se sente constrangido, ameaçado, todos os juízes da Lava Jato andam com segurança, né? E realmente é uma coisa perigosa, pedir que o tribunal não tenha mais 2 juízes, aí fica um tribunal de primeira instância. Agora eles criaram isso para o crime organizado, mas daí não é o juiz que decide, é o tribunal que pode criar um juiz colegiado de primeira instância. Né? Então, acho que isso poderia ter sido feito, seria ótimo. Seria ótimo para despersonalizar, para dar mais credibilidade, para o juiz não ficar como alvo de tudo, responsável por tudo, porque, convenhamos, para um ser humano ser responsável por tudo, é muito difícil. É muito difícil. Qualquer coisa que o sujeito faça, ele fica sujeito a críticas, a bombardeio de um lado e de outro. Então, acho que seria justo.
Mas a Lava Jato não tem, não é uma instituição, não é a Lava Jato. Força-tarefa não é um órgão, né? Ele é criado. Agora que querem normatizar isso no Conselho Superior do Ministério Público, que não tinha critério nenhum. Na verdade, o procurador começa a indica o meu amigo, tal, o procurador tal, que é mais afinado comigo. Então, imagina, isso não existe, né? Devia ser uma coisa impessoal, mas é assim. E o TRF4, doutor Celso? Dentro dessa postura aí, eu acredito assim que houve alguns equívocos. Eu vou dar assim, para ser bem objetivo. Se vocês pegarem, está na imprensa aí, né? As entidades patronais representantes do capital em Curitiba homenagearam todos. Até a mãe do Moro foi homenageada. Homenagearam o Moro, homenagearam policiais federais, o Gebran conhecido do Paraná, ele é de lá. Aliás, sempre foi um excelente juiz, diga-se, né? Na época, o Lenz, que hoje foi para a turma da Lava Jato, né, trocou a presidência com o Vitor Laus. Então, ele promoveu o Fachin, né, da Lava Jato no Supremo. Então, a Associação Comercial, Fé Comércio, etc. Fizeram pompa e magnificência de elogios, louros e homenagens a ele. Na época do ápice da Lava Jato. Foi numa desses encontros que o Lenz disse que o Lula ia ser julgado antes das eleições. Foi lá que ele disse. Porque pela pauta natural do tribunal ele não seria, né? Meio que prenunciando a condenação, convenhamos, né? Então eu inverto a questão. Veja só. Vamos por agora o Bolsonaro. O Bolsonaro já está sob bombardeio, né? Vai sair do governo certamente com alguns processos na cacunda, né? Como ele já tinha. Bom, aí vamos lá. Aí faz a CUT, o PSB, as entidades de esquerda, resolve fazer a mesma coisa que fez a Fé Comércio, as entidades patronais lá. Vão homenagear quem vai julgar o Bolsonaro. Chama os procuradores, Polícia Federal, ministro do Supremo. Vão homenagear esse pessoal. Todo mundo ia achar um absurdo. Porque, obviamente, aquele ambiente ali é contra o Bolsonaro. E eles vão julgar o sujeito, vão acusar e julgar. Mas o inverso também é verdadeiro. É o que eu falei da postura. A postura não foi de imparcialidade. Independente da prova contra o Lula. Isso aqui é outra questão. Questão do processo, etc. e tal. Né? É outra questão. Mas o aspecto externo, a estética que eles falam, a estética da imparcialidade, claramente não esteve presente. Isso é inegável. Então, isso prejudica. Sem contar que você tinha um tsunami para tirar o governo, né? Justo e injusto pelas barbaridades que o PT fez no governo, isso é outra coisa. Mas que existia. E esses julgamentos, sob o calor, né, do momento, eles são muito complicados. Eu dou um exemplo típico agora com o Bolsonaro. Jamais em nenhum país civilizado do mundo se faria o que o Celso de Mello fez, de divulgar a íntegra daquela reunião ministerial. Isso só traz prejuízo para o país, para a imagem, para as questões. Isso não ajuda nada, nem a apuração. Não ajuda nada na apuração. Nada. É só para enfraquecer a presidência da República, vai derrubar o governo, vamos ser bem objetivos. Assim como o Moro publicou lá a fala do Lula e da Dilma na época, cujo resultado, ele podia não ter intenção na hora, que não era cabível a divulgação, era para derrubar o governo. E derrubou. Aquilo ali foi um estopim do impeachment. O impeachment estava mais ou menos assim dominado e aquilo ali incendiou o país. Aquela revelação, né? Então, esse tipo de situação, essas ações judiciais, essas tomadas de decisões judiciais no fragor do acontecimento, a Carmen Lúcia chegou um momento, presidente do Supremo, que ela disse essa frase, está lá, vamos buscar a imprensa aí. O que o povo quer, essa casa acaba querendo. Coisa simples, que é uma frase que o Ibsen Pinheiro disse lá na época do impeachment do Collor. Só que é a casa política, ele era presidente da Câmara. Aí está certo. Mas o judiciário que diz isso é uma heresia. Isso é um suicídio. Porque aí tu não precisa de judiciário. Aí tu manda para o parlamento julgar, acaba com a justiça.
Justiça é para isso, para tu aplicar com isenção a lei, né? E foi isso. Então, esse que é um dos pecados, se deixar levar pela onda. Olha, a lei diz isso, aplica lá, a lei é ruim. Bom, a lei é ruim, então troque a lei. Mas não fazer nessa situação. Então, esta que foi... Não é que teve intenção, nós vamos condenar o Lula de qualquer jeito. Não. Mas é que o andar dos acontecimentos levou a esse tipo de ilação. Infelizmente, né? Infelizmente aconteceu isso. O nosso programa está quase... A doutora Ângela não fez nenhuma pergunta ainda, doutora Ângela. Para encerrar o nosso programa... Eu estou escutando. Então, estou escutando tudo. Está esgotando o nosso tempo. Então, um questionamento aí para o doutor Celso Três, aproveitar essa enciclopédia jurídica aí. Eu não precisaria nem falar nada, doutor Celso. Eu ouvi o que eu sempre quis ouvir de alguém que tivesse todo o conhecimento que o senhor tem e que tivesse tido contato com tudo, de que o julgamento, né, do Lula não foi um julgamento parcial, né? E isso é um motivo de muita discussão aqui nesse programa, né? Porque temos colegas que dizem que foi imparcial, temos colegas que dizem que não, né? Então, sempre é um motivo de discussão. Outra coisa que o senhor falou, né? A Lava Jato criou o Bolsonaro. E agora, doutor Celso, o que acontece? O que a gente faz? Como é que vão tirar o homem de lá? O que a Lava Jato vai fazer? É bom explicar. Eu até escrevi um artigo sobre isso para o blog do Frederico Vasconcelos, da Folha de São Paulo, né? Justificando. Não é que as pessoas votaram no Bolsonaro e ele legitimamente foi investido no poder. E, aliás, é muito curioso, porque hoje, dentro da instituição, eu e tantos outros colegas, a gente prega a obediência à Constituição, diz, olha, o Bolsonaro é o presidente, não tem que fazer onda para derrubar o presidente. E o curioso é que o pessoal que, entre aspas, ajudou a eleger o Bolsonaro, entre eles o Moro, por exemplo, né, ele está puxando o tapete dele agora, né, exatamente se inverter os papéis. Né? Mas por quê? Porque ele foi eleito. Quando digo, não é que eles fizeram uma combinação, vamos forçar a barra, destruir os outros candidatos para que o Bolsonaro seja eleito. Não é isso. A questão, como eu expliquei, é que o erro foi que você não pode metralhar o mundo político. O mundo político, a alma da democracia é a política, não é a justiça, não é o tesouro. Porque é só na política que tem a expressão da soberania popular, que é o voto. Nós, da justiça, não temos voto em ninguém, não representamos nada. Aliás, é muito comum ouvir procuradores e tal, porque a sociedade quer isso, porque não sei o que. Quem é você, o cara pálida, para dizer o que a sociedade quer? A sociedade se expressa no voto, e pronto. E nós temos que fazer cumprir a lei. Bom, se fizer uma lei que diz isso, nós vamos fazer. É assim que a gente faz, né? Porque senão você acaba ocupando espaço da cidadania, ocupando espaço do legislativo, do executivo, né, que são espaços investidos pelo povo. Né? Então, foi isso. Ele foi eleito em razão desse contexto. Não estou com isso desqualificando ele. Absolutamente pelo contrário. Eu acho que nessa situação ele foi eleito legitimamente. Mas isso para mostrar como essa atuação dos órgãos de Estado, quando ela se intromete na política, e se intrometer na política não significa perseguir um candidato ou B, significa também atacar o mundo político indiscriminadamente, ela é nefasta, ela sempre foi nefasta. E o principal, aquela bandeira, né, da corrupção, de combate à corrupção, o ministro Lewandowski, Supremo, tem uma frase maravilhosa. Esse tipo de pregação messiânica, que se fez, inclusive, nos púlpitos religiosos, de combate à corrupção, ela sempre serve para retrocesso. Golpe militar de 64. Vamos acabar com a corrupção. Sempre foi assim. O que levou Getúlio Vargas ao suicídio? A acusação contra o governo, que tinha desvio, essa coisa maluca, agora que nós vimos. Agora, o impeachment da Dilma. E assim por diante. A Dilma tinha que responder por ter ciência do que acontecia na Petrobras. Não por causa daquelas bobagens de orçamentário, etc. E tal. E responder por isso. Ok. Né? Mas, então, esse tipo de discurso não é... a corrupção é importante? Claro que é importante, mas não é o mais importante das pessoas. As pessoas precisam disso, de economia, de emprego, de trabalho, etc, etc, etc. A corrupção é para isso que a gente existe, por isso que paga o Ministério Público, Tribunal de Contas e tal, nós temos que correr atrás.
né? Mas não é isso o principal fator da nação e não é isso que faça com que a gente ataque o mundo político. O mundo político ele vem da urna. Não dá para brigar com a urna. A urna elegeu, né? É isso. Doutor Luiz Fernando, o nosso programa já está esgotando já tão rapidinho. Então. Se o doutor Celso achou ético o Sérgio Moro assumir o Ministério da Justiça logo após as eleições. Você sabe que o Sérgio Moro, eu estabeleci essa amizade com ele na época, e aí a primeira palestra profissional que ele fez, que ele ganhou um valor, até ficou muito constrangido de receber um valor, passou por uma entidade assistencial de Curitiba, diga-se, foi no Teatro Fevale, aqui no Novo Hamburgo. É o maior teatro do sul do Brasil, 2.000 lugares, um teatro fantástico, né? E nós trouxemos ele, foi aquilo lá, esgotou os ingressos, era R$60, mais rápido que show do Chitãozinho e Chororó, né? Foi rapidinho, tá? E ele fez uma grande palestra, foi extraordinário, foi em 2016, foi extraordinário. E aí nós jantamos junto, eu e mais alguns colegas aqui do Grupo Sinos, que promoveu isso, e eu disse para ele na época, olha, você vai para o Supremo, né? Ele ficou constrangido, não, tu vai para o Supremo, tu atingiu uma projeção, tu vai para o Supremo. Quando ele foi, o Bolsonaro convidou ele, eu disse até na rádio ABC aqui que eu participo dos debates, assim, ele não vai pedir para mim, mas se ele pedisse, a minha opinião, eu ia dizer o seguinte, não vai. O mundo político, o mundo jurídico que eu estava falando agora aqui, são mundos completamente diferentes. O mundo jurídico, o judiciário, é uma barbada, entre aspas. Eu estou aqui, eu faço denúncia, procuro, se deu, se não deu, vai lá. O mundo político, tu tem que resolver o problema do cidadão. Isso é outra coisa, é outro mundo. E ele é um mundo minado. A cada passo, uma mina explode no corpo do sujeito. E se fosse eu disse na época, eu diria, olha, presidente, fico muito honradíssimo com esse convite, sem dúvida. Mas vou fazer o seguinte, eu fico aqui na Lava Jato, onde eu sou mais útil, e fico aguardando uma vaga no Supremo, né? Eu ia fazer isso aí e pronto, né? Me candidatar ao Supremo, que é a legítimo, ok. E ele arriscou muito, demais, né? Arriscou muito demais, acho que foi um equívoco, caracterizou muito esse caráter político, mesmo que não tenha sido, que ele não tinha pretendido. Por isso que eu falei, a estética da imparcialidade não foi atendida, mesmo que a intenção fosse. E depois, a saída do governo, com todo respeito, eu tenho um conceito bem desabonatório. Acho que ele viu que o governo está desabando e ele achou um pretexto para cair fora. Na verdade, foi isso, porque se tu analisar com frieza o que ele diz, não tem nenhum fundamento. Intromissão em nomeação de diretor da Polícia Federal tem as pencas. Tarso Genro, que era ministro da Justiça, fez isso, e ele é um grande político, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, sujeito sério. Ele estava lá, fez isso com o Paulo Lacerda, na época entraram na casa do Lula, lá, do irmão do Lula, só buscar ali, ter os registros. O Tarso Genro Mendes, que sabia das operações, tinha que saber mesmo. Saber não para abortar as operações, o ministro da Justiça, o presidente da República, mas porque muitas operações elas têm influência na economia, na estabilidade política do país. Nós tivemos uma operação no Paraná, que foi carne fraca, que destruiu a exportação brasileira. Fizeram uma operação maluca nos exportadores de frango, acusando que estava tudo errado, etc. Vários países do mundo suspenderam a importação da carne brasileira. Então, é para isso que tu tem que saber o que está acontecendo. Não é para isso, não é para sacanagem, vai lá e livrar o cara da investigação. Pessoal, né? Então, eu acho realmente... que nesse ponto ele estava certo, estava errado. Está realmente chegando o final do nosso... Já extrapolamos até, o nosso horário dura 1 hora e já passamos disso. Eu agradeço a presença do doutor Celso, que muito abrilhantou, muita contribuição trouxe aqui para o nosso programa. Quem sabe, numa outra oportunidade, compareça aqui novamente, vamos fazer novo convite mais adiante, e vai ser bem-vindo o procurador Celso Três. E desejo sucesso no seu trabalho aí em Novo Hamburgo hoje, né, na Procuradoria de Novo Hamburgo. Tá, vamos voltar a convidá-lo. Pode escrever, daqui a algum tempo vamos novamente, se é que lhe agradou participar do nosso programa. Não, agradei demais, uma vez mais eu agradeço a atenção dos espectadores. Perfeito. Então, agradecendo a presença dos nossos participantes aqui da banca, eu me despeço em nome da nossa bancada do programa da GSUL TV, Comunicando Direito, e também agradecendo aos nossos fiéis telespectadores que nos aguardem até um próximo programa. Comunicando Direito.